fãs do universo de Star Trek. Estamos começando mais um Papo Carioca Trekker, sempre com um convidado relevante do universo dos fãs de Star Trek no Brasil. Hoje estou acompanhado do meu amigo Naelton Araújo, astrônomo do Planetário do Rio de Janeiro, que me ajudará a entrevistar o nosso convidado, que é um escritor de ficção científica e fantasia, Nelson Lodge Ribeiro. Desde já, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco nesse Papo Carioca Trekker. Nosso programa está em seu episódio número 13 e eu convido você que é fã de Star Trek que assistam também os episódios anteriores no nosso canal, deixe seus comentários, se inscreva também no nosso canal e, se possível, também nos acompanhe em nossas redes, que é muito fácil de achar, basta digitar Carioca Trekker que você vai conseguir achar a gente nas redes sociais e compartilhe sempre o nosso trabalho. Você que é fã de Jornada nas Estrelas, Star Trek, e deixe sempre os seus comentários nos nossos vídeos, que a gente sempre responde, sempre está visualizando, inclusive com sugestões, para que a gente possa também atender à vontade de você que assiste esse Papo Carioca Trekker. Hoje, então, eu vou fazer uma apresentação aqui breve do Gerson, porque ele já escreveu tanta coisa que se for colocar aqui a lista, não vai dar, né? Então, vamos lá. O carioca e escritor Gerson Lodge Ribeiro é graduado em Engenharia Eletrônica e Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Vinho e Cultura pela Universidade Cândido Mendes. Gerson publicou a noveleta Ética da Traição na Asimov brasileira, narrativa que introduziu o subgênero de histórias alternativas no fantástico lusofono. Criador do universo ficcional Taekwondo, introdutor do conceito de solarpunk na literatura fantástica, organizador de 8 antologias de ficção científica e fantasia, autor de 10 coletâneas de ficção curta dos livros Cenários de Histórias Alternativas e Vita Vinum Est, uma história do vinho no mundo romano, além de vários romances de ficção científica, dentre os quais A Guardiã da Memória, Aventuras de Vampiro de Palmares, Octopus Garden, Simbiontes, Palmares Solariana e das trilogias Mundo Sem Volta e Labirinto de Knossos. Depois de seus 31 anos de trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, atualmente está aposentado e hoje se dedica exclusivamente a escrever ficção científica. Gerson, mais uma vez, muito bem-vindo, e eu vou passar a palavra aqui para o Naelton para que ele faça a nossa primeira pergunta. É muito bom estar falando com o Gerson aqui, que foi o colega de astronomia, né? Gerson tem uma formação básica em ciências exatas, astronomia e engenharia, né? Eu queria saber como essa formação sua influenciou na sua literatura. A astronomia foi a primeira opção? Não sei se foi. Isso inspirou os mundos que você criou? De que maneira? O meu filho acompanhou o universo Taekwondo e elogiou demais. Falou, nossa, você conhece o cara que criou isso e tal? Elogiou bastante. É muito legal chamar um colega aqui da prefeitura, nós três trabalhamos na prefeitura, né? E astrônomo. Fala aí. Bom, eu estou de exatas, sempre fui de exatas. A astronomia foi a primeira opção? Sim e não. Porque quando eu estava fazendo pré-vestibular, estava lá no Miguel Couto, eu pensei em marcar astronomia. Aí tem um professor lá, que era um dos donos do curso, de boa fé ou não, não sei, chegou, mas vem cá, você pretende casar, ter filhos? Eu falei, lógico, né, todo mundo, né? Pretendo. Mas como astrônomo você vai sustentar a sua família? É melhor você fazer engenharia. Aí eu pensei, né? Engenharia também tem matemática, tem física, e já que eu posso querer sustentar uma família um dia, então vou fazer engenharia. Aí passei para o vestibular, passei para o UFRJ, fui fazer o fundão, mas já no terceiro ano de engenharia, eu pensei, poxa, eu devia ter feito astronomia já como primeira opção. Aí pensei, vou trancar, vou desistir, vou pedir transferência. Aí falei, não sabe da mal, eu já estou no terceiro ano, vou terminar a engenharia, e aí faço vestibular de novo para astronomia, e aí faço realmente o que eu gosto, e dito e feito. Assim que eu acabei
em engenharia. Quando eu estava no 10º período de engenharia, já estava fazendo inscrição para fazer vestibular para astronomia, passei para astronomia, e aí cursei astronomia também, logo em seguida da engenharia. Entendeu? Por que astronomia? E o que tem astronomia a ver com ficção científica? Eu gosto de escrever ficção científica, abordar vários temas, mas uma das vertentes que eu gosto de abordar na ficção científica, como autor, é a ficção científica dita hard, que tem mais a ver com as ciências exatas. Né? E como eu pensei o seguinte, se eu fizer astronomia, se eu souber mais sistematizar meu conhecimento de astronomia, que já é uma coisa que eu não tinha graduação ainda, mas já gostava muito de astronomia, eu vou conseguir escrever uma ficção científica hard mais legal. Não que eu vá querer explicar como o motor de dobra funciona nos seus íntimos detalhes, que isso aí é uma coisa também que vou encher um pouco o saco do meu leitor, mas pelo menos para não falar besteira. Tomar cuidado de não falar besteira. E o bom da formação em exatas para escrever ficção científica é isso, você não precisa ser... você pode ser hard, mas também não, é hard, mas não hard. Né? Não pode encher muito o saco do leitor, mas pelo menos você evitar cometer besteiras desnecessárias. Eu, na minha carreira, eu sempre, de autor, eu sempre procurei desenvolver universos ficcionais extensos, eu sempre tive essa paixão por trabalhar e escrever várias narrativas no mesmo universo ficcional, e foi isso que fez o pessoal da Hoplon Infotainment, que estava bolando o jogo Taekwondo, né, me contratar para projetar o universo ficcional do Taekwondo, né? Porque como eu tinha experiência em trabalhar com universos extensos, então eles pediam para escrever a especificação do universo ficcional. É aquilo que o pessoal de Star Trek chama de Bíblia, né? Escrever a Bíblia do universo ficcional, ou o cânone, porque, na verdade, vão ter vários profissionais, vão ter vários autores, vários produtores, vários escritores trabalhando para produzir roteiros, para produzir livros, para produzir quadrinhos, para produzir narrativas em diversas mídias, e todo mundo tem que se amarrar num cânone, porque senão a coisa degringola. Né? Então me pediram para escrever a especificação e mais tarde escrever trabalhos de ficção dentro do universo Taekwondo. Né? Então, é mais ou menos isso. Legal. E, Gerson, em que momento você teve seu primeiro contato com o universo de Star Trek e o que te chamou mais atenção na série? Olha, o meu primeiro contato foi muito precoce, porque eu sou um cara velho, né? Então eu comecei a ver a série clássica. A série clássica, quando estreou no Brasil, era assim mesmo, a mesma coisa no horário nobre. E eu era pequeno, eu tinha 6, 7 anos, e meus pais não queriam que eu visse, porque ficaram com medo que eu ficasse impressionado. Eles sentavam no sofá da sala e me botavam para dormir, porque achavam que eu não podia ver aquilo. Mas eu me esgueirava, não podia ver, porque eles estavam... Tinham me proibido de ver, eu não podia ver aquilo. Eu ficava escondido atrás do sofá, ouvindo. Legal. Muito bom. E aí... Rádio, né? Rádio. No terceiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, eles perceberam. E eu falei, pô, ele tá ouvindo mesmo? Ele não vai entender, mas eu estava entendendo. Quer dizer, entendendo o que eu achava que estava entendendo, concepção de um garoto de 6, 7, 8 anos. Né? Mas aí, a partir daí, eu comecei a ver. A melhor série para mim sempre foi a série clássica, mas é uma questão também de paixão. Aquilo que você se apaixona quando você é muito jovem, de repente você não consegue substituir por outras paixões. Uma intensidade maior, né? Uma intensidade maior. Né? Quando a Next Generation começou, eu fiquei com raiva, porque, porra, não sei, esses caras, isso é fajuto, não é a mesma coisa. Ainda mais que no primeiro episódio, o que falava? I never surrender my ship. O primeiro episódio, Picard sem reino, não. Pô, isso aí tá tudo errado, não pode ser. Agora, depois eu só fui ver, assistir, dar o braço a torcer e ver a nova geração muito tempo depois, porque eu fiquei com essa pirraça com a nova geração. Agora, das séries, depois da série clássica, a série clássica é o concurso, tá? Então não tem comparação. Mas depois da série clássica que eu mais gostei, foi uma série que as pessoas normalmente não gostam, que é a Enterprise. Porque a Enterprise é uma coisa que vem antes da série clássica. É muito boa, eu adoro. Eu adoro. Minha segunda série preferida. Pois é, a minha também. Como, na verdade, a minha primeira, uma vez que eu já falei que a série clássica é o concurso, não compete. Então tão parecido também.
Mas, mas então, meu primeiro contato foi esse. Ainda na década de 60, não, eu me lembro que não passava na Globo. Já existia Globo, mas não passava na Globo. Acho que passava na Excelsior ou na Tupi, não sei bem. É Tupi, né? Em preto e branco, porque não tinha TV a cores no Brasil ainda. Exato. Passava a cores no original, mas a gente aqui no Brasil via em preto e branco. Exato. A TV essa colorida veio depois, né? O mais legal é que era horário nobre. Passava à noite. Meus pais me botavam para dormir. E o que te chamou mais atenção na série, nesses primeiros contatos? O que ajudou a te formar? Bom, foi a primeira vez que eu vi narrativas de viagens estelares, viagens para outros sistemas estelares e contatos com alienígenas. Naquela mesma época, eu já assistia também Perdido no Espaço. Né? Mas me Perdido no Espaço também tinha contato com alienígenas, mas era uma coisa mais resumida. Estavam sempre presos naquele planeta, a Júpiter 2 não decolava, né? Ficava ali. Então, meus pais também. Meus pais achavam que a Star Trek era uma coisa mais adulta e que, de repente, eu não podia ver porque eu podia ficar impressionado. E agora, Perdido no Espaço, eles me deixavam ver tranquilamente, entendeu? Então, de repente, até o proibido é mais gostoso, né? Então, viagens estelares, viagens, exploração, né? Na narrativa de... Nós não somos conquistadores, nós somos exploradores. Né? Espécies alienígenas, humanoides e não humanoides, então eu achava uma coisa bastante interessante. E, ao mesmo tempo, que tinha muitas espécies, tinha muitas civilizações, mas o foco, o ponto de vista estava no ser humano, né? O ser humano enfrentando o desconhecido, explorando novos mundos, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Mas para um garotinho, né? Uma boa influência, né? Uma boa influência. E fez gostar de, mais tarde, primeiro ler ficção científica e depois escrever. Sim, verdade. A sua obra conversa de alguma maneira mais próxima, assim, Star Trek? Você poderia fazer algum paralelo de alguma obra sua com Star Trek? Um paralelo. Tá, olha só. Eu tenho, como eu falei, tenho vários universos ficcionais. Sim. Os dois que mais parecem com Star Trek é o Taiko Don, e para Rómulo, mas antes disso, o meu primeiro universo que parece com o Star Trek, que foi divulgado, foi o Taiko Don. Mas antes do Taiko Don, bem antes, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu criei um outro universo, que era uma guerra estelar extensa, que a humanidade travou contra o Império Galáctico, a guerra que durou mais de 1000 anos, entendeu? E ali tem elementos bastante característicos, tanto de Star Trek quanto de Perry Rodan, entendeu? Que eram duas. A minha influência na mídia audiovisual principal era Star Trek e na mídia literária era Perry Rodan. Adorava Perry Rodan também. Você lê essas narrativas do que eu chamo de... A humanidade voltou a falar latim, né? Então é guerra estelar eterna, né? Então é eterno estelar sidum, né? Não, eterno estelar, eterno sidum bellum, né? Guerra estelar eterna. Ali tem bastante coisa de Perry Rodan e ali tem bastante coisa de Star Trek. Eu sou um cara tão antigo que naquele tempo que eu gostava de Star Trek só era chamado aqui no Brasil de Jornada nas Estrelas. Sim, meu tempo também. As histórias alternativas é uma marca presente nos seus livros, né? Star Trek também tem algumas linhas de tempo alternativas, universo espelho. Qual dessas linhas você acha que navega bem? Bom, olha só. Primeiro fazer aqui uma pequena digressão de taxonomia, de classificar as coisas um pouquinho. Aquilo que Star Trek faz no universo espelho, no universo Kelvin, né, na linha temporal Kelvin, aquilo não a gente não classifica como história alternativa, a gente classifica como ficção alternativa, porque o ponto de divergência, a alteração, não está dentro da história humana, está dentro da ficção, né? A ficção alternativa, por exemplo, mais clássico que tem é um livro chamado Ano Drácula, em que o autor, que é um autor britânico chamado Kim Newman, ele propõe o seguinte: o que teria acontecido se aqueles caras estavam combatendo o Drácula, o Van Helsing, o Jonathan Harker, que não tivesse conseguido matar o Drácula tivesse conseguido prevalecer. E no final até dominar a Inglaterra. Isso é um Ano Drácula. Esse ponto de divergência está dentro do clímax, né, do romance Drácula original.
Assim, por exemplo, o universo espelho está dentro, o ponto de ver, quer dizer, o universo espelho é apresentado dentro da narrativa Star Trek, da franquia Star Trek, ainda, já na série clássica, né, naquele episódio Mirror Mirror, né? Sim. E que ali ele propõe que não existe, nunca se formou uma federação, né? Uhum. Assim, o Império Humano, o Império Terrano, né? Império Terrano. Império Terrano. Então, por causa do primeiro contato que teria sido um contato para nós, né? Na nossa, vamos chamar de linha Prime, né? Uhum. O contato foi um contato benigno, um contato pacífico com os vulcanos, e na linha histórica alternativa do Império Terrano, né, esse contato não teria sido tão pacífico, né? E aí a humanidade rouba os segredos dos vulcanos e começa a criar a sua própria potência militar, a sua potência estelar, e se transforma no Império Terrano. Duas comparações, dentro das histórias alternativas, vamos dizer assim, da franquia Star Trek. Um universo espelho e outro universo Kelvin. O universo espelho, você vê que é uma coisa orgânica, surgiu, o cara escreveu uma história em que o Kirk, se não me engano, o McCoy e a Uhura, né, vão parar no universo espelho, com problema de teleporte, cara no universo espelho, e a gente imagina também que o Kirk, e o McCoy e a Uhura do Império Terrano tenham caído na Enterprise. Uma troca, é verdade. Uma troca. É verdade. Então, essa criação, mais tarde, na Star Trek Enterprise aparece de novo um outro sensacional. Muito bom esse episódio. Muito bom. Inclusive a abertura do Stranger. Tudo a abertura é sensacional. E mais tarde parece que eu li a respeito, mas eu não vi ainda Discovery. Parece que tem lá uma abordagem também. Também. Discovery também tem. Tem. Universo Espelho. Deep Space Nine também tem. Tem? Tem. Deep Space Nine também. Eles vão umas três vezes, se eu não me engano, ao Universo Espelho. Eu vi todos os episódios de Deep Space Nine. Eu tenho que colocar essas coisas em dia. Mas, você vê, então, o Universo Espelho é uma coisa que surgiu de uma maneira orgânica dentro do Star Trek. Já o Universo Kelvin, pode ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Mas eu acho que o Universo Kelvin foi uma proposta para tentar corrigir certos problemas que surgiram no cânone, né? Porque, por exemplo, a partir de um certo momento, começaram a lançar filmes novos, tentaram dar uma returbinada na franquia. Um reboot, né? Destruíram o Vulcano e não sei o que lá. Na verdade é o reboot, né? Eles tentaram fazer um reboot. E aí, para fazer um reboot, eles tiveram que inventar uma divergência na linha do tempo. Na linha do tempo, Pois mas então foi uma necessidade de mexer com o cânone, alterar o cânone sem estragar tudo de vez, que eles criaram isso. Por isso que eu digo que não é tão orgânico quanto o universo. Sim, de certa maneira, sim. É mais forçado, Sim. Eu queria mostrar uma coisa aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, peça de colecionador, né? A Isaac Asimov Magazine, eu estava com a edição completa, e tem A Ética da Traição, que é uma obra sua sobre história alternativa, né? Exatamente. Foi a primeira obra de história alternativa que eu publiquei e que é considerada a primeira obra de história alternativa dentro da literatura de ficção, da literatura fantástica lusófona. Tanto sabia, pô, tem uma coisa preciosa aqui, vou botar um plástico em volta. Eu não sou o primeiro cara a escrever história alternativa no Brasil. O José J. Veiga, alguns anos antes, publicou O Ovo da Serpente, que era uma história alternativa dentro da Revolução de Canudos, na Guerra dos Canudos. Pô, que legal. Mas isso aí não foi muito bem visto, porque, em termos do cânone da história alternativa, ele pratica uma coisa que a gente chama de um pouco de roubalheira, né? Ele muda, ao invés de mudar um fato histórico, a partir dali mudar a linha, criar um ponto de divergência. Ao invés de acontecer isso, aconteceu aquilo. E aí criar uma linha histórica alternativa, ele mudou a personalidade do Antônio Conselheiro. Depois mais bonzinho. Porque sempre Napoleão. Tem enredos assim, Napoleão tem uma hora lá que não quis mais fazer guerra, Napoleão fez a paz. Pô, Napoleão, se fizesse, Napoleão não era Napoleão, só por isso que a gente diz que é roubalheira. Então, faz sentido. Eu adoro... A não ser que tivesse acontecido alguma coisa que mudasse a personalidade dele, né?
Eu adoro José J. Veiga, é o meu fantasista favorito no Brasil, mas é como eu digo que ele foi antes de mim, é um precursor, mas como precursor de história alternativa não foi muito legal por causa disso. Uhum. Só para colocar que eu sou fã, ó, sou fã, tem aqui, ó, o Vampiro. O Vampiro de Palmares. Depois do Vampiro de Palmares. Isso aí é uma outra narrativa minha de história. A ética da traição, o ponto de divergência é o seguinte: e se o Brasil tivesse perdido a Guerra do Paraguai? Né? Pois é, cara, que legal. Uma grande potência científica e militar até os dias de hoje, o Brasil seria uma potência de segunda classe, né? Por aí. Já o Vampiro de Palmares, todas as narrativas dentro desse universo do Vampiro de Palmares, que eu chamo de universo linha histórica Três Brasis, né? Porque tem Palmares, que é Brasil também, né? Tem o Brasil luso-brasileiro e tem Nova Holanda, que é o Brasil holandês, que existe até hoje. Que legal. Daí Três Brasis. E no meio disso tudo ainda tem Palmares conquista para si um agente secreto, que ele descobre, que é uma entidade imortal que se alimenta de sangue humano. Ele é vampiro? Sim e não. Ele é vampiro porque se alimenta de sangue humano. Então é vampiro. Mas não tem medo de alho, nem de crucifixo. Não. Ele não segue o... vampiro sobrenatural. Ele é um vampiro que a gente chama de vampirismo científico. Né? Alguns autores praticam isso. A espécie dele evoluiu com predadores seres humanos. Eles se alimentam do sangue dos seres humanos, então é uma evolução paralela. Ele evoluiu para nos predar, né? E é isso que eles são. Parece um pouco com Eu Sou a Lenda original, né? Parece um pouco com Eu Sou a Lenda original, parece também um pouco com o Fome de Viver. Fome de Viver. Teve um filme que fez bastante sucesso. Né? Muito bom esse filme, muito bom. Mais ou menos por aí. E isso é história alternativa. A história alternativa é um subgênero da ficção científica que, ao invés de ter naves espaciais, robôs alienígenas, pistolas laser, pode até ter isso tudo também. O Chan é um ponto de divergência que você coloca em qualquer ponto do passado histórico e, a partir daí, você constrói uma linha histórica alternativa. A partir daí, as coisas começaram a divergir e ficar cada vez mais diferentes. Né? Eu acho isso muito interessante porque desenvolve o pensamento lógico das pessoas e o conhecimento histórico também. Eu acho que é muito legal isso. De você pensar se isso, aquilo, eu acho que isso é muito legal. Outra coisa que você está no seu currículo também é solarpunk. Explica para a gente o significado do termo. Bom, solarpunk é um dos subgêneros punks da ficção científica. Né? O primeiro a surgir foi o cyberpunk. Todo mundo conhece o que é. É sempre assim, tem um elemento de ficção científica e de discussão de especulação científica, aí no caso seria o cyber, e tem um elemento de contestação ao establishment econômico, socioeconômico, mundial, até solariano ou galáctico, não importa, que seria a partícula punk. Né? Então tem o cyberpunk, mais tarde surgiu o steampunk, que o steampunk é uma espécie de retrofuturismo, né, que você pode chamar também o steampunk, ao contrário do cyberpunk, você pode considerar o steampunk como uma forma de história alternativa, porque você está propondo o surgimento precoce de certos conhecimentos científicos, certas tecnologias, como, por exemplo, você ter computador movido a vapor, no meados do século XIX, né? Você vê isso aí em vários livros steampunk, que a gente aqui no Brasil chama de vaporpunk, né? E dentro dessa temática, tudo bem. Temos o vaporpunk, parecido com o vaporpunk, mas um pouco mais evoluído, porque vamos pensar em motores de combustão interna, né? Que seria os dieselpunk. E aí surgiu uma ideia assim, vamos fazer uma coisa punk, quer dizer, evolução precoce de tecnologias, mas sem poluir muito. Máquinas a vapor, motores de explosão, vamos fazer uma pegada mais ecológica. Aí a gente pensou em fazer uma coisa chamada Green Punk, mas aí essa sugestão de Green Punk durou entre 10 e 15 segundos, a pessoa desistiu que não. Então vamos fazer Solar Punk. O que é Solar Punk? Solar Punk ao invés de ser retrofuturista, é ecofuturista. Tá? É uma pegada ecológica. Você construi narrativas dentro de sociedades ecologicamente sustentáveis. Aí surge um dilema, mas vem cá, se não vai ter superpopulação, se não vai ter poluição, se não vai ter miséria, se não vai ter desigualdade,
Qual o chunk para ter dilema na história? É mais difícil. O autor tem que pensar. É menos punk, né? É menos punk. Mas sem querer dar spoiler, porque eu organizei uma antologia Solarpunk, então não posso dar muito spoiler, porque Opa, não. Os chans estão dentro das narrativas, mas você pode pensar em várias coisas bem punks para acontecer nessas sociedades que são sociedades progressistas. Né? Entendi. E aí é que está. Mas toda energia solar, não, toda energia é sustentável. Você pode botar energia de fusão nuclear, energia solar, energia das marés, até energia hidrelétrica mesmo, que é uma energia sustentável, né? Energia eólica. E, inclusive, um cara que escreveu o primeiro narrativa Solarpunk, no livro Solarpunk, ele criou a humanidade, todas as coisas da civilização se movia através de relâmpagos atmosféricos. E tinha um monte de coletores de para-raios gigantescos, coletavam, os raios todos caíam, e tinha uma rede de distribuição, como nós temos a rede de distribuição aqui no Brasil, para distribuir energia hidrelétrica, e distribuía os raios, coletava os raios no Brasil inteiro e distribuía. Eu acho que o Paul Anderson tem umas histórias assim, ou o Murray Lester. Murray Lester tem um universo assim. Aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco dessa história de utopia e distopia, né? Porque o que acontece, a presença dessas é como onda, né? Às vezes vem a onda da utopia, depois vem a onda da distopia dentro da ficção científica. O que você acha disso? Olha, eu vou falar mais como leitor do que como autor, tá? Porque eu sou, antes de ser escritor de ficção científica, eu sou um grande apaixonado. Com certeza, consumidor, né? Consumidor. Eu, depois de consumir muitas distopias, eu me enjoei um pouco, entendeu? Porque na década de 70, 80, 90, no início do século XXI, quando as coisas pareciam melhores, até que isso deu uma distopia era legal para dar uma quebrada. Agora, o mundo que nós estamos vivendo hoje, em si, o mundo real, já parece tão distópico, né, que você quer ler coisas com um viés mais otimista. Daí, inclusive, o Solarpunk apresenta isso. As narrativas Solarpunk normalmente têm viés mais otimistas do que as narrativas normais da ficção científica, que puxam muito para a distopia. Né? Mas então o antônimo de distopia é utopia. Então, vamos escrever histórias utópicas? As histórias utópicas, puramente utópicas, elas tendem a ser chatas, tendem a ser tediosas, porque se passam em sociedades ideais, que todos os problemas são resolvidos, então não tem muitos dilemas, não tem muitas problemas para os protagonistas, para os personagens lutarem contra, né? Sociedade perfeita. Sociedade perfeita que eu estava comentando outro dia com a minha mulher. Sociedade perfeita é uma coisa, como relacionamento ideal, conjugal, é uma coisa muito bacana para você viver. Agora, para você contar a história, não é tão bacana, porque não acontece quase nada. Entendeu? Então, não tem história, não tem vilão, não tem luta, não tem conflito. Né? É bonzinho, todo mundo está se divertindo, sendo feliz, entendeu? Inclusive, essa é uma coisa interessante, mas também é um desafio do Solarpunk, porque muitos autores que foram escrever Solarpunk partiram de um ponto de vista muito utópico. Então fica uma história que parece proselitismo ecológico, entendeu? Não tem muito dilema, não acontecem muitas coisas interessantes, né? E quando você escreve uma coisa Solarpunk, que você topa o desafio, você cria problemas que a humanidade tem que enfrentar, mesmo que você não tenha mais fome, não tenha superpopulação, não tenha mais miséria, né? Uma coisa que eu costumo falar em termos de Solarpunk, em termos de otimismo ou pessimismo, utopia ou distopia, eu acho o seguinte: quase todas as minhas narrativas de ficção científica, que não são histórias alternativas, elas se passam em futuros remotos, como, por exemplo, o universo Star Trek é o futuro remoto, se passa mais de 100 anos no futuro, 100, 200. Só você admitir que a humanidade vai sobreviver a essa crise que ela está vivendo hoje, vai sobreviver e vai conseguir proporcionar a si própria a diáspora estelar, conquistar outros sistemas estelares, ou chegar em outros sistemas estelares, explorar outros sistemas estelares, né? Isso já é uma utopia, ou pelo menos é um ponto de vista muito otimista, porque o ponto de vista pessimista, ou se você preferir realista, é que a gente não vai sobreviver.
Qualquer futuro remoto, então, qualquer futuro remoto que não presuma, que não pressuponha um apocalipse, morreram quase todos os seres humanos, sobreviveram só uns poucos, reconstituíram aos poucos a civilização. Se não propuser isso, então já é, de uma certa forma, uma utopia. Perfeito. Quais são as séries de ficção científica atuais que você tem assistido, curtido, que chamou a tua atenção? Olha, atuais e nem tão atuais assim, porque as atuais, mas que eu estou vendo agora. Eu nunca tinha visto Deep Space Nine, porque também nunca tinha visto a nova geração, então vi a nova geração, agora estou começando a ver Deep Space Nine, estou no início ainda, mas é uma série bastante antiga. Estou vendo o Strange New Worlds, estou gostando. Tentei ver Discovery, não gostei. Até depois que o personagem mais emblemático e mais empático, que era o Tardígrafo, morreu, entendeu? Eu achei que a série perdeu. Depois a série recupera, ganha de novo, mas eu também ainda não tomei coragem. Mas tem o Strange New Worlds que eu estou gostando. Tem aquela série nova que estava todo mundo falando, que é o Pluribus, né? Que é bastante interessante. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Bastante, eu gostei. Vamos ver o que a nova temporada guarda para nós. E tem uma série de história alternativa que eu considero. Teve o Homem do Castelo Alto, que é história alternativa, tudo bem, baseado no romance do Philip K. Dick. Tá. Mas a For All Mankind é um roteiro original de história alternativa, não é uma história alternativa baseada no romance de história alternativa, como já teve a série SSGB, né, que é baseado nos alemães venceram a Segunda Guerra Mundial, no romance de um autor inglês, King Dayton, Lynn Dayton, se não me engano, que escreveu o romance uns 30, 40 anos atrás, o SSGB, e se tornou uma série uns 10, 15 anos atrás. Tem a série O Homem do Castelo Alto. Agora, o For All Mankind é roteiro original, não tem aquilo ali, ninguém escreveu aquele romance. E já está na 5ª temporada. Comecei a ver agora a 5ª temporada, gosto muito. E é uma proposta original. O IC, né, o IC é o que a gente fala em inglês, what if, né? Uhum. E se os russos, os soviéticos, tivessem chegado à Lua, quer dizer, primeiro pouso. No primeiro episódio eles fazem isso, né? Logo no primeiro, né? Exatamente. Então é uma série muito legal também. Tem muitas séries boas, o difícil é ter tempo para ver todas elas. Legal. O que você diria para uma pessoa, para um jovem que está nos assistindo agora, que pensa em escrever ficção científica? O que ele tem que estudar? O que ele tem que trabalhar na mente dele para que ele consiga produzir uma boa ficção científica? Bom, olha só. Antes de escrever ficção científica, você quer escrever, a primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo. Você gosta mesmo de escrever? Porque para você gostar de escrever, para você escrever, você tem que gostar muito de escrever, porque é uma atividade que puxa um pouco pela gente, não é uma coisa muito simples de fazer. Então, para você gostar de escrever, de verdade mesmo, você tem que gostar de ler. Se você não. Mas eu quero escrever, mas eu não gosto de ler. Amigo, não é a sua praia, vai fazer outra coisa. Porque se você não gosta de ler, as narrativas dos outros, você quer que as pessoas gostem de ler suas narrativas, você não vai nem saber fazer. Se você não tem tarimba, você não tem prática, você não tem experiência de leitura, como é que você vai escrever boas narrativas? Agora, dentro da ficção científica, dentro da literatura fantástica como um todo, é a mesma coisa. Você gosta de literatura fantástica, você tem que ler literatura fantástica. Mas eu tenho que ler só literatura fantástica, não preciso ler mais nada. Não, você tem que ler de tudo. Você tem que ler também Clarice Lispector, você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler Carlos Drummond de Andrade, tem que ler poesia também, você tem que aprender as formas narrativas. Você tem que aprender como construir diálogos, tem que aprender a construir cenas de ação, tem que aprender a construir cenas de mostrar o seu ambiente, mostrar o seu universo ficcional, que pode ser de fantástico, pode ser cotidiano, você tem que mostrar o pano de fundo da sua narrativa para o seu leitor, ou seja, você tem que praticar. E praticar no caso da escrita, lendo e escrevendo. Treinar e escrever. Treinar, ler, treinar e escrever. Ler muito e treinar e escrever.
dentro do gênero que você escolher, seja western, seja policial, seja ficção científica, literatura fantástica, dentro da literatura fantástica, seja ficção científica, ler as obras do gênero. Para quê? Para você não cair no erro, não cair no equívoco de escrever narrativas, temáticas que você julga que são muito originais, mas que, na verdade, essas histórias já foram contadas infinitas vezes, temas de viagem no tempo, temas de guerra estelar, temas de contatos com alienígenas, já foram escritos muitas vezes. É lógico que você pode abordar todas essas temáticas. Tá? Não existe temática desgastada na ficção científica. Existe a abordagem narrativa desgastada na ficção científica ou em qualquer outro gênero. Tá? Então, se você não ler bastante, você vai começar a contar uma história muito parecida com autores que já vieram antes de você, já contaram essas histórias antes. E como eles são muitos, e como eles escreveram muito, têm muita experiência de escrever ficção, é muito provável que eles tenham escrito. Essa ideia que você teve é muito provável que eles tenham abordado de uma maneira mais legal do que você está abordando agora. Agora, se você leu Viagem no Tempo, Histórias de Viagem no Tempo, histórias do tipo Star Trek, diáspora estelar humana, pela galáxia fora, você quer escrever histórias desse tipo, é bom até você ler essas coisas todas, para você não escrever muito iguais, para você colocar o seu tchan, colocar a sua diferença, eu quero escrever uma história do tipo Star Trek, daquele tipo, tá legal. Mas o que é que diferencia a sua história de todas as outras histórias dentro dessa mesma pegada que já foram contadas antes? Você tem que ter pequenas partículas, pequenos elementos de originalidade, porque senão vai ficar uma coisa muito pastiche, vai ficar uma coisa muito parecida. E muito clichê também, porque o que essa história que você está contando, o leitor experiente vai falar assim: essa história eu já li antes. Já li antes, e contada melhor do que você está contando agora. Agora, se você escreve uma história de guerra estelar, de um ponto de vista diferente de todos. A humanidade está ganhando, mas a humanidade, no meio da guerra, começa a ter uma crise econômica, uma crise de matérias-primas e começa a se ferrar por causa disso. Isso é uma coisa que já é um pouco diferente. Você pensa, a humanidade está ganhando, mas os inimigos da humanidade encontram os aliados inesperados, se aliam com os caras e começam a bater na gente. São essas coisas que você deve procurar fazer, para não... a gente fala o seguinte, em qualquer narrativa de literatura de gênero, tá? Western, policial, ficção científica, você tem que tomar cuidado para não inventar a roda de novo. E pior ainda, inventar a roda quadrada. Entendeu? Porque a roda já foi inventada dezenas de vezes, você não precisa mais inventar a roda de novo, e sobretudo se você tentar começar do zero, sem ter o conhecimento do que foi feito antes, você corre o risco de fazer a roda meio oval, meio quadrada, não vai rodar direito. Né? Então, é isso. Basicamente, resumindo, ler bastante e praticar bastante escrita. E quando eu falo ler bastante, é ler bastante literatura fantástica e ler também outros gêneros, outras coisas, até porque você vai escrever, provavelmente vai escrever em português. Então você tem que pensar, por exemplo, como se estruturam os diálogos em português. E você tem que ler os maiores autores que escrevem diálogos em português, tem muitos exemplos, Luiz Vilela, um deles, tá? Eles não escrevem ficção científica, mas se você começar a ler Luiz Vilela, se começar a ler outros autores que são muito bons, você vai começar a pegar o jeito de como estruturar diálogos legais. Isso não é só ficção, você não vai aprender isso só lendo ficção científica. Então é lendo de uma maneira geral. Agora, quando você for praticar, se você quer realmente escrever ficção científica, praticar escrevendo literatura fantástica, né? Tentar mexer para dominar o jargão, para dominar o seu kit de ferramentas, né? Usar as ferramentazinhas todas. Legal, Gerson. Algo que só para encerrar aqui, uma coisa que você já falou sobre utopia e tal, mas será que, falando em Star Trek, você já até abordou de certa maneira, você que lida com história alternativa, né? Se eu não me engano, o ponto focal em que a história Star Trek diverge da história, né, seria uma terceira guerra mundial, né? Que eu lembro que acontece, das ruínas da terceira guerra mundial, que não foi uma guerra total, não houve aniquilação total, mas morreu muita gente, né? Aí surge a ideia utópica de Star Trek.
Você acha que a gente... A visão que você está vendo de hoje em dia, eu acho que essa coisa da distopia e utopia está muito ligado ao que está acontecendo hoje em dia, que parece que está voltando uma nova Guerra Fria, que não é tão fria assim. Você acha que essa visão utópica de Star Trek tem alguma possibilidade de ter uma vida longa e próspera para a humanidade? Eu acho que sim, porque você percebe no desenvolvimento científico, as coisas que já estão sendo desenvolvidas agora, que se elas forem levadas avante, e sobretudo se você conseguir distribuir, por exemplo, aumento de longevidade. Se você não... O aumento de longevidade, que as pessoas poderem viver até 150 anos, 200 anos. Se você conseguir que isso não fique restrito a uma minoria privilegiada, mas abrir para a população inteira, e outras coisas, a própria evolução da inteligência artificial, né, das ferramentas de inteligência artificial, também para beneficiar a humanidade como um todo, se você conseguir proporcionar isso, nós temos, lógico, a natureza humana não muda, nós vamos continuar com o nosso problema de inveja, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas se a gente conseguir proporcionar, por exemplo, se você, miseravelmente, se você conseguir dar alimentação, educação e saúde para a população do planeta inteiro, ou para a população do sistema solar inteiro no futuro, já é uma grande coisa. Né? Ah, mas o fulano ganha mais que eu. Ah, mas o fulano tem uma esposa mais bonita que a minha. Essas coisas você sempre tem, não adianta. Mas pelo menos o cara tem comida para comer, eu não tenho. O cara tem dinheiro para comprar remédio, ele vai viver mais tempo, vai ter mais saúde, vai ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor, e eu vou me ferrar aqui porque eu não consigo cuidar da minha saúde. Aí a coisa fica complicada, mas sim. Mas a coisa passa. A gente olha, por exemplo, os governantes que as diversas culturas humanas tinham há 20, 30 anos atrás, e os governantes atuais, você não tem nenhum grande governante, nenhum grande homem, nenhum grande estadista. É complicado, porque... Então, como é que você quer ter uma sociedade progressista, uma sociedade justa, se os governantes são de uma qualidade muito ruim? E você nem pode botar muito a culpa nos governantes. Ah, são os corruptos, são os capas. Concordo com você, eles são isso tudo. Tá? Mas em qualquer sociedade democrática, se você parar para pensar, cada povo tem os governantes que merece. Nós escolhemos eles. Eles estão aí porque nós escolhemos mal. Ah, mas eu não votei. Tudo bem, você não votou, mas você foi voto vencido. Não, você foi voto vencido. Ou a sociedade como um todo escolheu esses caras, essas coisas ruins estão agora. Você vê o estado do Rio, por exemplo. Quase todo governador que a gente tem é preso. É impeachmentado. Quem é que está escolhendo esses porcarias? Esses caras são os porcarias? São os porcarias mesmo, é lógico que são. Mas os porcarias estão escolhendo isso. Somos nós. Então, escolher melhor, não só os melhores políticos para nos governar, mas escolher melhor o tipo de educação que a gente quer dar para os filhos, escolher melhor o tipo de vida que a gente quer viver. Né? São decisões que não parecem que serem importantes, mas são decisões, parar para pensar, são as decisões mais importantes que existem. Né? Eu sempre falo que a humanidade, a evolução da humanidade são os nossos filhos, são os nossos netos. Eles têm que ser melhores do que a gente, né? Ao longo dos anos eles têm que ser melhores que a gente, e aí por aí vai. Eu queria fazer agora, aproveitar a sua presença aqui, fazer um exercício, tá? Se você tivesse que escrever para Star Trek um roteiro, tá? Para qual série você gostaria de escrever? E também uma sinopsezinha de como seria essa meus história. Poderes mentais dizem que ele vai escolher a série clássica. Tudo bem, é a escolha dele. Não, eu acho a escolha Enterprise. A Enterprise, eu gosto muito da série clássica, mas eu tenho uma paixão infantil, né? Mas quando eu paro para pensar, eu tive formação militar, fui oficial de marinha, então, e a gente percebe que nas narrativas de viagens estelares, etc. e tal, o padrão que tem militar não é o padrão que você puxou do exército, mas é o padrão que você puxou da marinha. Da marinha, exatamente, da marinha. E era então, muito que tinha dentro da Enterprise, né? Então você pega o melhor comandante estelar, na minha opinião, um tipo de personalidade, eu acho. Então eu escreveria uma história que não precisa ser na Enterprise, a primeira Enterprise, na Enterprise é do Asha, não. Mas naquele universo ficcional,
de repente, não sai um pouco da área militar, mas pegando a parte diplomática, a parte de interação entre a humanidade e o governo vulcano, naquela fase que os vulcanos estavam tentando travar um pouco a nossa diáspora, né? E que a gente não entendia muito por quê. Ou ainda na série Enterprise, uma temática que eu gostava muito, que é o Adeoleri escreveu um enredo naquela partezinha da Guerra Fria Temporal. Aquilo ali, pô, muito bacana, né? Teve episódios muito legais em Enterprise. Sim. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Ele começou a ver Deep Space Nine agora, né? Você vai se apaixonar por Deep Space Nine também. Ela melhora muito da quarta temporada em diante. Quando tem a Guerra do Minion, então é sensacional. Verei. Tem episódios épicos ali. Mas aí, essas coisas eu tenho visto sem pressa. Eu vejo assim, 2, 3 episódios por semana para não gastar. Depois Cara. É isso aí. Gerson. Ao início, eu já tenho vontade de ver a série clássica de novo, mas eu só vou voltar a ver a série clássica quando acabar o último episódio da última série da franquia. Legal. Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? A gente conseguiu entender um pouquinho de como escrever, né? Como um escritor pode trabalhar essas diferenças, vertentes, né, da ficção científica, da fantasia também, né? Muito legal isso, muito obrigado mesmo, né? E assim, eu queria deixar uma mensagem aqui para todo mundo que deseja, né, entrar nessa área de ficção científica. O próprio Gerson já falou, leiam muito, precisa ler. Inclusive a gente tem um universo paralelo aqui de jornada, que são os livros, né? E assim, tem muitos livros e muitas histórias de Star Trek, muitos episódios paralelos de Star Trek, escritos em livro e revistas. E assim, eu convido a você que, se for possível, é possível você achar em sebo, em diversas livrarias antigas, esses livros, que vocês acompanhem e leiam, que é muito legal mesmo, né? E isso prepara qualquer um para poder escrever a ficção científica, né? Gerson, muito obrigado pela sua presença, o papo foi excelente, foi ótimo, tá? Muito obrigado. E eu queria deixar uma mensagem aqui para você que está assistindo a gente, que a gente vai ter um evento presencial em maio agora de 2026, né? Em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, né? Vai ser dia 24 de maio, lá no Planetário do Rio. Então já coloque aí na sua agenda, a parte da tarde nós estaremos lá nesse evento comemorativo e guardamos a presença de todos vocês lá, né? E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse Papo Carioca Trekker com seus amigos, indique a gente. Revise os episódios anteriores, que foram também muito bons, né? Sempre um papo muito legal. E é isso, gente. Muito obrigado, Naelto. Valeu a sua presença. E vida longa e próspera para todos nós. Marcelo, só agradecer, que eu que agradeço a você, Marcelo, a Naelton, meu colega da astronomia, de priscas eras, não vamos falar em quantidade de anos, por favor, né? Mas agradecer muito por vocês terem me proporcionado essa oportunidade de falar sobre o assunto que eu mais gosto, que é ficção científica, narrativas fantásticas, Star Trek, humanidade no futuro, de preferência nas estrelas. Muito obrigado. Seria bom se deixar o contato na sua arroba... Eu vou botar depois as redes sociais do Gerson, eu vou pedir para ele me mandar, né? E assim também algumas imagens tal dos seus livros para a gente colocar aqui, que vai ficar passando aí, né, ao longo do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Então, vida longa e próspera a todos nós. Tchau, tchau.